Positivando, seu quadro de perguntas e respostas sobre educação infantil e disciplina positiva aqui no canal. Se você tem dúvidas sobre educação positiva, como eu vou educar meu filho com respeito, qual é a melhor ferramenta para educar, então você está no lugar certo. Meu nome é Thaís Oliveira, sou psicóloga, sou educadora parental pela disciplina positiva e aqui eu vou tirar todas as suas dúvidas. Seja bem-vindo! Seja muito bem-vinda a mais um Positivando. Tá chegando agora no canal? Já aproveita, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. Não se esqueça de também já me seguir no Instagram, porque todas as perguntas daqui são feitas por lá. Então, como é que funciona para eu responder as perguntas de vocês aqui no Positivando? Toda semana eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, vocês podem fazer as perguntas e eu vou trazê-las aqui para responder em vídeo. Então, todas as suas dúvidas sobre disciplina positiva, como eu vou educar meu filho, como eu vou ser uma mãe segura de filhos confiantes e independentes, eu vou te responder. As perguntas dessa semana já foram selecionadas, mas para as próximas semanas você pode ter sua pergunta respondida. Então, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram. Vamos para a primeira pergunta de hoje? Quando eu abaixo, olho no olho, converso, faço combinados e não adianta. É importante a gente entender, assim, em qual momento você está fazendo isso. Você está fazendo no momento que a criança está muito brava, muito agitada. Você está fazendo isso antes da birra. É importante a gente entender. Por quê? Não é só o jeito, não é só abaixar, olhar no olho, conversar. Você precisa entender o que aquele comportamento do seu filho quer dizer. E em qual momento você está fazendo isso. A gente também precisa ter uma coisa que chama timing. O momento que a gente vai fazer. Por quê? Porque se a minha criança estiver no momento de birra, não adianta eu conversar, eu explicar, eu ensinar. Eu preciso fazer isso antes da birra acontecer ou depois que a criança se acalmar. Então, se a criança está num surto de birra, não adianta eu abaixar, conversar. Adianta eu abaixar, olhar, acolher a criança para a criança se acalmar. E aí depois eu vou explicar. Se eu vou para algum lugar, se eu já sei que eu preciso fazer algum combinado, eu vou para algum lugar, é importante que sempre ao fazer combinados, eu leve em consideração a idade da criança. Será que ela entende aquilo que eu tô falando? Será que ela entende sobre aquele combinado? Porque pode ser que às vezes ela não entenda. Tem uma live lá no meu Instagram só sobre combinados, como fazer um bom combinado, o que é o que não é um combinado, porque muitas vezes a gente acredita que a gente tá fazendo um combinado, quando na verdade a gente tá dando uma ordem disfarçada de combinado. Isso não é um combinado, né? Então é importante a gente fazer esses passos, sim, de abaixar, olhar no olho, explicar o motivo das regras, conversar sobre as regras, fazer combinados, mas prestar atenção no momento em que eu tô fazendo isso, se é no momento da raiva, no momento da briga, ou se eu estou antecipando as coisas, ou se eu estou fazendo depois que a criança já tá calma, e verificar se o que eu estou falando da criança entende, se o combinado está de acordo com a idade dela. Então, não é só isso, não é só abaixar, olhar no olho, não é só conversar, é entender, antecipar as coisas que podem acontecer. Então, assim, eu vou para uma loja, nessa loja tem um monte de coisa que a criança pode mexer. Já antecipa, fala, filho, tudo que você quiser mexer, peça para a mamãe. A mamãe vai te mostrar o que é. Por quê? Eu falar, não põe a mão em nada, é praticamente impossível para a criança, porque a criança aprende através da curiosidade, através de mexer. Então, já explica, a gente vai estar lá, tem coisa que pode te machucar. Então, você me pede se você quiser ver alguma coisa. Aí já é um combinado que é mais fácil da criança cumprir. Diferente do que eu falar, não põe a mão em nada, não mexe em nada, que daí ela vai querer mexer. Qual é o tom de voz dessa conversa? Como que é? É uma conversa em ordem, é uma conversa dando bronca, ou é uma conversa explicando o motivo das regras? Tudo isso faz a diferença. Então, a gente tem que analisar ponto a ponto para ver se eu estou fazendo na hora que a criança está na birra, se eu estou falando só dando ordem, não estou ouvindo, não é uma conversa, é só um sermão, se o meu combinado está de acordo com a idade, se a criança entende a minha linguagem. Tudo isso vai ser importante para que você consiga a colaboração da sua criança. E lembrando, o processo de aprendizagem é um processo de repetição. Então, não é fazendo uma vez que vai funcionar. A gente precisa repetir, 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 para que aquela informação pare na cabeça da criança, que ela entenda. Já percebeu que a criança assiste o mesmo desenho diversas vezes? Já percebeu que a criança gosta de ler a mesma história para dormir várias vezes? É porque ela aprende pela repetição. Então, as ordens, as regras, a gente tem que fazer repetidas vezes para que isso faça sentido para ela e ela consiga cumprir, tá bom? Segunda pergunta.
Ele grita e não faz o que eu peço. 4 anos. Ele não era assim. Bom, a gente precisa entender o que está acontecendo. Eu já expliquei aqui para vocês algumas vezes. O comportamento, ele tá querendo dizer alguma coisa. Todo comportamento é uma forma de comunicação. O que esse comportamento quer me dizer? Ele pode me dizer, por exemplo, que ele tá muito irritado com alguma coisa. Com o que ele tá irritado? Ele tem uma rotina bem estruturada? Essa rotina tem funcionado? Essa criança tem horário para dormir, tem horário para acordar, tem horário para ver TV, tá limitado isso? Ele tem horário para sair, para brincar? Como que é a sua comunicação? Você grita muito? Ele vive num ambiente de muita gritaria? Essa criança tem autonomia? É muito importante essa criança ter autonomia. Se não tem autonomia, a birra nunca vai melhorar. Então a gente tem que analisar várias coisas. Então assim, esse grito, o que está por trás desse grito? O que esse grito quer dizer? Então eu não posso olhar só, ele grita e não tem jeito. Não. O que esse grito está querendo me dizer? Eu preciso interpretar a mensagem que meu filho está querendo me dizer, porque ele não sabe, né? Como é que tá a comunicação dele? Ele consegue se comunicar bem? Ele fala bem? Ele entende bem? A gente precisa analisar tudo isso. Então, o que eu preciso olhar é o que está por trás desse comportamento, o que está por trás desse grito. Ele está pedindo mais a minha atenção? Alguma coisa mudou na rotina? Ele não tem rotina? Ele não tem autonomia? Ele quer falar e ele não se sente ouvido? Eu não estou enchendo o potinho de amor dele o suficiente? O que está acontecendo? Então, a gente precisa analisar tudo por trás do comportamento para entender. Então, o que mudou de quando ele não era assim para agora que ele é assim? Alguma coisa mudou? Ele, com 4 anos, demanda mais autonomia do que demandava antes. Então, você tem dado mais autonomia para ele? Tudo isso precisa ser visto e eu tenho certeza que com mais autonomia, uma rotina mais estruturada, isso tende a melhorar. Bom, vamos para a terceira. 6 anos, já tem capacidade de entender o não? Mesmo eu conversando, é sempre a mesma coisa. Tem capacidade de entender o não. Só que é importante a gente entender assim. Sempre que você for falar não para a criança, é importante você pensar por que não. Porque muitas vezes a gente vai falar um não que não tem nenhum motivo de não. É só porque eu não quero que bagunce, é só porque eu não quero agora. E aí não tem esse motivo do não. E a criança com 6 anos, ela já tem essa consciência, ela quer entender o porquê que ela não pode fazer aquilo. Por qual razão ela não pode fazer isso. Então, sempre que você disser um não, você precisa saber a justificativa desse não. Então, é importante que você tenha regras claras para a criança. Então, por exemplo, quais são as regras mais claras dentro da minha casa? São regras simples, regras claras e poucas regras. Quais são? Você não pode bater no outro, você não pode se machucar e você não pode quebrar as coisas. Essas são as 3 regras mais importantes, né? Tem que respeitar o outro. Essas são as 3 regras. As outras coisas a gente vai analisar. Se pode, se não pode, se envolve perigo, se envolve ele se machucar, machucar outra pessoa, quebrar alguma coisa. O que envolve, né? Envolve algum tipo de limite? E aí, por exemplo, pode fazer isso. Não pode, mas por que não pode? E você vai explicar, mas você precisa ter uma boa explicação para a criança. Porque por mais que ela entenda o não, você simplesmente fala não, não vai resolver. Eles vão insistir, eles vão querer entender o motivo desse não. Por que esse não está acontecendo? Por que ele está sendo impedido de fazer algo que ele quer? E aí você precisa explicar o motivo e trazer alternativas de coisas que ele pode fazer. Então, ele tem sim a capacidade de entender, só que você precisa também saber explicar esse não e manter essa regra, né? Então, é uma regra que é sua, é uma regra que é do seu marido, é uma regra que é da família. Mantenham essa regra e saibam explicar o motivo. Assim vai ficar mais fácil da criança entender e seguir. E outra coisa, não quer dizer que a criança reclama que ela não pode fazer, que ela não vai obedecer. Porque reclamar faz parte. A gente também reclama de algumas coisas que a gente não pode fazer, né? Eu queria tanto em tal lugar, mas eu não tenho dinheiro. Poxa, que coisa chata. Eu queria tanto tal coisa, mas eu não tenho tempo. Mas eu queria... Então a gente também reclama. Reclamar é normal. Reclamar porque ele não pode fazer alguma coisa que ele deseja fazer, não quer dizer que ele não está respeitando o seu não. Quer dizer que ele simplesmente está mostrando pra você que ele não gostou daquilo. Que ele gostaria de ter do jeito dele, mas não pode. Então, ele entendeu que não pode, mas ele está só fazendo o papel de reclamar. E aí você pode acolher essa emoção e falar, eu entendo o que você queria, eu entendo que você está frustrado, está chateado, mas nesse momento eu te amo do mesmo jeito, mas é não por causa disso, disso, disso. Então, acolher essa emoção da criança também vai fazer toda a diferença na aceitação do não. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. O que fazer quando uma criança não quer tomar a bênção? Não quer obrigar, mas como reagir? Bom, às vezes a gente não quer obrigar a criança a fazer as coisas, mas a gente não quer chatear os outros.
A bênção é para ser uma coisa boa entre a família, para ser um desejo de algo bom para a criança. Então, obrigar e fazer aquilo se tornar um momento ruim não faz sentido, né? Mas é importante assim, se isso é uma tradição da sua família, se isso é algo importante para a sua família, importante para você, a criança precisa entender o que aquilo quer dizer, ela precisa vivenciar aquilo. Tem outras pessoas que pedem a bênção ou só ela é obrigada a pedir a bênção? Como é que funciona isso? Então, é importante explicar para a criança o que isso significa. Olha, a gente pede a bênção para você ser abençoada, para que você tenha coisas boas, para o papai, enfim, explicando para ela o que é isso, para que ela possa entender, porque senão é só um negócio que para ela, não, na cabecinha dela, não faz sentido, ela não sabe para que é, aí parece uma coisa meio chata, uma coisa que às vezes ela tem vergonha, só ela tem que fazer. Então, entender o porquê que ela não quer. E respeitar isso, sabe? Entender. Ela não quer por quê? Porque ela não gosta, porque ela tem vergonha. Entender isso. E conversar com as pessoas para respeitarem esse momento dela, até que ela entenda o motivo, até que ela aprenda o porquê. Então é importante a gente estar ali mediando, entendendo com a criança o motivo de que ela não quer isso e explicando para ela a importância disso para a sua família, explicando para ela como um valor da família, como um princípio da família, como algo que é muito importante para vocês. E o que significa aquilo, porque muitas vezes a criança não sabe nem o que significa aquilo. Então explicar isso para ela e depois ir conversando com as pessoas da família, olha, ela está aprendendo o que isso significa ainda, ela tem vergonha ou ela não gosta muito, então a gente está conversando. Quando ela entender, quando ela gostar disso, entender o que é, entender o significado, ela vai fazer isso. Mas não adianta a gente obrigar, porque daí se obrigar vai ficar uma coisa ruim. Então é importante você ser a mediadora entre a criança e o outro adulto, conversar com a criança, entender os motivos da criança, explicar para a criança, ensinar esse valor a ela. Então, por exemplo, tem que pedir a bênção para a avó. Mas, poxa, na casa dessa criança não tem nenhuma vivência religiosa, por exemplo. Não vai na igreja, os pais não falam sobre isso, e aí de repente tem que pedir para ela, não faz nenhum sentido, porque ela não tem essa vivência. Agora, se a gente tem essa vivência, se muda tudo, aí vai fazer sentido para ela, porque vai ser um valor da família dela. Então é importante a gente entender o que está acontecendo. Ela só tem que pedir para a avó, para agradar a avó? Mas e a criança? Se na vida dela aquilo não pertence? Então a gente precisa analisar tudo isso. Se pertence à vida dela, se é um valor importante para vocês, vocês vão explicar, vão ensinar, vão mostrar, vai ter outras pessoas que vão pedir a bênção também. E aí você vai conversar com esse outro adulto. A gente não vai obrigar, ela está entendendo, ela está aprendendo. Quando ela aprender a importância disso, quando ela entender tudo, ela vai pedir a bênção, tá? E outra, a gente pode desejar a bênção para a criança sem que ela precise ficar pedindo. A gente fala, olha, tudo de bom, a gente deseja alguma coisa boa para a criança sem que ela precise ficar pedindo, né? Então a gente também não precisa só obrigar a criança, só fazer com que a vontade do adulto seja realizada. A gente também precisa que a criança entenda o que significa aquilo. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Tem rotina para dormir, comer e tempo de telas, mas mesmo assim está impossível. Vamos pensar. Toda criança, a maioria das crianças é agitada mesmo. Eles vão brincar, eles vão pular, eles vão correr. A rotina é importante, a rotina vai estruturar o seu dia. Mas não é só a rotina que é importante. Então, às vezes, a gente pega uma ferramenta aqui da disciplina positiva, uma ferramenta da educação positiva, do Educando com Segurança. A Thaís falou que do Educando com Segurança que é importante ter rotina. Aí ela falou que é importante aquilo. A gente pinça uma coisa e aplica e quer que tudo mude. Mas não é uma coisa que vai mudar. Por exemplo, no meu método Educando com Segurança, a gente vai falar de autoconhecimento, vai falar de conhecer o filho, a gente vai falar de comunicação, a gente vai falar de autonomia, a gente vai falar sim de rotina, mas autonomia, a gente vai falar sobre qual ferramenta funciona melhor com cada personalidade de criança. Então não é só pegar uma ferramenta e aplicar aquela ferramenta que tudo vai funcionar. Não, é um processo. Então são vários processos. Manter a sua rotina é muito importante. Então fazer essa rotina junto com a criança vai ajudar a ela ter a organização do dia. Mas, por exemplo, essa criança tem autonomia? Quanto mais autonomia, menos birras vão acontecer. Então é importante que essa criança tenha autonomia. O ambiente de casa é preparado para que ela esteja naquele ambiente? Ela tem momentos de ir lá para fora? Tem momentos de comunicação? Tem momentos exclusivos de atenção com você? O que é impossível para você? Ela não te escuta? Como que tá a sua comunicação? Como é que tá o seu dia? Como é que tá para você? Para você aquilo tá impossível ou é sempre o mesmo comportamento da criança, mas chegou um dia que você tá mais cansada, que você não tá olhando para você?
Então a gente precisa analisar várias coisas. A rotina é importante? Sim, mas ela é uma parte das coisas. A gente precisa incluir outras coisas para que aí sim o comportamento da criança mude, tá? Vem comigo no Educando com Segurança que eu te ensino passo a passo como fazer isso. Vamos para a próxima. 8 e 11 anos, difícil manter a rotina. Elas têm argumentos e defendem seus interesses. É normal. Toda criança tem argumento, toda criança defende seu interesse e isso é positivo. Quer dizer que ela está encontrando um ambiente onde ela pode expressar o que ela deseja, onde ela não se sente reprimida, elas, né, não se sentem reprimidas, isso é legal. E o que você pode fazer, o que inclusive eu ensino a fazer dentro do Educando com Segurança? Quando você for fazer uma rotina, você precisa incluir a criança. A criança precisa participar do fazer a rotina, né? Então, quando você vai sentar com a de 8, depois vai sentar com a de 11, são rotinas diferentes, são obrigações diferentes, são idades diferentes. Vai sentar com uma, depois vai sentar com a outra, e vocês vão fazer a rotina em conjunto, para que a criança também possa dar opinião. Então, por exemplo, e aí você vai limitando essas opções. Por exemplo, uma coisinha muito simples. Você pode tomar banho antes ou depois do jantar. Qual você prefere? Eu prefiro depois. Ok. A outra, eu prefiro antes. Ok. E aí elas vão dando opção. Você quer fazer o dever nessa hora aqui ou nessa outra hora aqui? Não é deixar aberto. É qual hora você quer fazer? 3 horas da manhã. Não. É assim, você tem essas opções. Aqui ou aqui. Qual você prefere? E ouvir as ideias das crianças. Ouvir os argumentos das crianças. E fazer em conjunto essa rotina. Mas é importante que você seja firme. Depois que essa rotina está pronta, está colada na parede, ser firme na hora de cumprir essa rotina. Olha, a gente fez junto, você trouxe a importância disso, você entendeu a importância, agora é a hora disso. Antes é isso, agora é isso. E aí você vai colocando. Quando as crianças participam da elaboração da rotina, a tendência é que eles colaborem mais. A tendência é que eles queiram cumprir aquela rotina, porque foram eles que escolheram aqueles momentos. Eles que decidiram como fazer. Então, a tendência é que eles colaborem mais. Então, faça isso. Inclua a criança na hora de fazer a rotina. Refaça as rotinas, que pode ser que funcione muito melhor. Coloque alguns combinados. Coloque momentos de lazer para elas, coisas que elas gostam, que elas vão respeitar mais essa rotina, porque teve a opinião delas, teve a ideia delas, teve a voz delas lá. Então, elas vão respeitar mais a rotina. Tá certo? Vamos para a próxima. 4 anos. Bate nas crianças da escola todo dia, pensando em mudar de período de aula. Então, a gente precisa olhar o que esse comportamento quer dizer. Lembra que eu falei lá no gritar da criança de 4 anos? O que esse comportamento quer dizer? O que está por trás desse comportamento? O que essa criança está tentando me comunicar com esse bater em todas as crianças? Não adianta eu simplesmente mudar de período, porque pode ser que eu mude, entre aspas, o problema de período. Pode ser que ela continue batendo em outras crianças à tarde. Pode ser que não sejam as crianças em si o problema, mas pode ser que ela não está conseguindo se comunicar de uma forma efetiva, pode ser que ela não está se sentindo respeitada, pode ser que a hora que ela que corrigem esse comportamento, estão corrigindo de uma forma que deixa ela ainda mais brava, ou não estão corrigindo corretamente o comportamento, ou ela não está se sentindo respeitada na divisão dos brinquedos. Então, assim, a gente precisa entender o que está acontecendo. Qual é o cenário? Quando ela bate? Ninguém bate por nada. Todo mundo bate por um motivo. Então, ela bateu porque o outro puxou o brinquedo da mão dela, ou ela bateu porque ela não soube dividir alguma coisa, ou ela bateu porque ela estava com sono, ou ela bateu porque ela estava irritada. Então, como é que tá a rotina da criança? Tá bem estruturada? Ela não tá com sono, não tá com fome, não tá cansada, não tem excesso de estímulos? Então, isso a gente precisa ver. As coisas fisiológicas primeiro a gente precisa eliminar. Tá com fome? Tá com sono? Não. Tá cansada? Tá com dor? Não. Ótimo. Então, vamos olhar para outro ponto agora. Se sentiu frustrada? Se sentiu com raiva? Alguém pegou as coisas dela? E a gente precisa analisar o que tá por trás desse comportamento. Porque o bater é uma forma dela comunicar que alguma coisa não tá legal. Ela não gostou de alguma coisa. Ela está se defendendo de alguma coisa. Então, mais do que mudar a criança de período, a gente precisa entender o que ela está querendo comunicar com isso e ajudá-la a resolver essa questão de outras formas, sem precisar bater, e ensinando para ela estratégias de como se comunicar, estratégias de como fazer diferente, sem que ela precise bater. Mas lembra, o bater é uma comunicação. Não adianta eu mudar de período, porque não são só as crianças que podem estar acontecendo aquilo. Pode estar acontecendo porque ela não está conseguindo comunicar algo que a incomoda. Então é importante entender, interpretar esse comportamento e ensinar ela alternativas de como comunicar o que ela não está gostando. E se for sono, fome, alguma coisa, aí ajustar essa rotina
para que ela fique mais calma. Tá bom? Vamos para a última pergunta de hoje. Você consegue usar todas as suas teorias com suas filhas? Já virou algo fácil para você? O processo de educação não é um processo fácil e não são assim apenas teorias. Eu trago aqui para vocês sobre disciplina positiva, sobre educando com segurança, mas é uma vivência e é uma reeducação de dentro para fora. Por isso que dentro do meu curso, por exemplo, são 5 passos. E o primeiro passo é o olhar para a mãe. Porque se a gente não se conhece, se a gente não se olha de dentro para fora, se a gente não muda a nossa forma de nos enxergar e enxergar o nosso filho, olhar as coisas, nenhuma teoria vai funcionar e nenhuma teoria vai ser fácil de colocar em prática. Então, eu já fui uma mãe muito estressada, muito cansada, que eu achava que não tinha jeito, que eu estava fazendo tudo errado. Mas quando eu comecei a me reeducar emocionalmente, a olhar para as minhas filhas com um olhar diferente, a entender que por trás de todo comportamento tem uma comunicação, tentar entender essa comunicação. Então, olhar para mim, olhar para elas, mudar a minha comunicação, dar mais autonomia para as crianças, que as crianças precisam de autonomia, isso foi mudando. Hoje é mais fácil, mas por que é mais fácil? Porque eu tenho consciência de como as minhas emoções podem afetar o processo de educação, de como as minhas emoções podem afetar o dia a dia das meninas, como a autonomia para elas é importante e como eu posso fazer com que elas se sintam mais confiantes e com a autoestima mais elevada apenas confiando nelas também. E como a minha confiança no processo de educar, como a minha confiança na capacidade delas, pode fazer toda a diferença para elas se sentirem melhor, então, consequentemente, para elas se comportarem melhor. As minhas filhas também fazem bagunça, as minhas filhas também gostam de correr, de brincar, de se divertir, também ficam bravas, também ficam frustradas. Isso é normal, isso faz parte da vida. Mas como eu vou receber isso, como eu vou entender essa situação, é que vai fazer toda a diferença. Então, não é uma ferramenta, como as perguntas anteriores falou, da rotina, eu coloquei a rotina, eu abaixei. Não é uma ferramenta, não é uma ação, é o dia a dia vivendo o que eu acredito, porque não é só uma teoria, é uma filosofia de vida, é o que eu acredito que funciona, é o que eu acredito que é o melhor para elas, é o que eu acredito que é o melhor para minha família e para todas as famílias, é o que eu acredito que é o melhor. Então, quando eu acredito, quando eu vivo aquilo, aquilo funciona. Porque eu não fico, é essa ferramenta, não, é essa ferramenta, aquela teoria. Não, eu acredito que esse é o melhor, eu acredito que elas merecem o respeito, eu acredito que elas merecem se sentir confiantes, elas merecem independência, elas merecem a minha confiança. Então, quando eu acredito nessa filosofia e quando eu vivo isso, não é só uma teoria, é a minha vida, é a minha vivência. Então, quando a gente vive isso, quando a gente entende de dentro para fora, funciona e fica mais fácil. E é isso que eu ensino para todas as mamães lá no Educando com Segurança. Então, se você quer mudar isso também, se você quer que funcione para você também, precisa começar a mudança por você e não pelas suas filhas. Espero que vocês tenham gostado das respostas de hoje. Lembrando, quer mandar pergunta para mim, quer ter sua resposta aqui, manda sua dúvida lá no meu Instagram, me segue por lá que sempre tem conteúdo novo. E não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Espero que você tenha gostado, um beijo e até mais.